O estádio Frei Epifânio da Badia é um dos cartões postais de Imperatriz. Mas por trás de toda essa arquitetura que enche de orgulho os moradores da cidade, estão a dedicação e o trabalho de uma pessoa que, por amor ao esporte, conseguiu fazer as mudanças que hoje se vê. Frei Epifânio. O frade que chegou aqui por estas bandas na década de 1950, vindo da cidade de Badia, na Itália, e que acabou associando a origem ao próprio nome. Daí nasceu Frei Epifânio da Badia. Ele passou por várias outras cidades do estado, mas sua escolha pessoal ficar em Imperatriz. Os registros antigos do Frei Epifânio mostram bem essa relação entre a religiosidade e o esporte. Sempre ao lado dos jogadores, sempre de batina. Ele sabia juntar as duas coisas como ninguém e utilizava o esporte como instrumento de evangelização. Na realidade, o Epifânio, no seu tempo, ele soube já usar o futebol como instrumento para evangelizar, com as crianças mesmo. Ele dizia assim, olha, nós vamos para o catecismo, nós vamos para a missa, depois da missa que nós vamos jogar futebol. Aí eu mesmo fui atraído por ele. E muitos jovens do início de 60 aqui em Imperatriz. Pode não parecer, mas foi aqui nesse local, nessa pracinha, que o Frei Epifânio começou a jogar bola aqui em Imperatriz. Na época era só um terreno, ele transformou num campinho de terra batida. Ele reunia as crianças e também alguns dos que se tornariam os melhores jogadores da cidade. Foi a formação, a escola de formação, melhor dizendo, de vários talentos do esporte da cidade. Hoje o local não guarda muitas lembranças do Frei e dos seus companheiros de peladas. Mesmo assim, não é difícil encontrar quem não esquece dele e das marcas que ele deixou na cidade. Eu sentei aqui e encontrei Dona Maria Helena, que por acaso também era uma dessas amigas dele, uma conhecida dele. Como a senhora lembra dele, Dona Maria Helena? Não, eu lembro dele que quando eu moro aqui, tem 33 anos que eu moro aí, pela causa ele saiu lá no bar da Maria do Cego, tá entendendo? Não sei o que ele ia fazer. Aí ele foi, encostou lá no bar, você tá entendendo? Aí ele ficou assim olhando para mim, o que é, nega véia? Que ele já tinha me visto por aqui assim. Eu digo assim, rapaz, eu tô numa situação tão assim, e o que? Eu digo, é porque meu gás acabou e eu tenho 2 netos, aí eu não tenho, como é que eu vou fazer de comer para eles? Ele disse assim, e onde é que vende gás aqui? Eu digo assim, é ali. Pois fica aí, é ali naquela casa de gás. Quando eu dei fé, o homem chegou com um bujão de gás. E pronto, aí eu fiquei com amizade com ele. Suas fotos guardam as memórias da transformação do local em camelódromo e panelódromo, um conjunto que garante a preservação da tradição culinária da cidade, como a panelada e o legítimo caldinho de mocotó. Quando chegou ao Brasil, o Frei só trazia na mala de madeira uma bola, um apito e uma camisa de futebol. Ele era muito simples. Quem nos dá essas informações é o Frei João Franco, contemporâneo de Epifânio, também italiano, e que chegou ao Brasil pouco depois dele e vive hoje no convento da Igreja do Carmo, em São Luís. Do homem dedicado completamente à evangelização, através daquilo em que ele se esmerava e tinha competência, que era levantar igrejas. E para dizer, começou cedo, morando em Grajaú, ele passou por vários lugares. O Frei João gosta de conversar e contar memórias, e até fez um apanhado de toda a história do Frei Epifânio desde que ele chegou da Itália. Quando era 3 da tarde, fazia a catequese para os adultos. Para as crianças era outra hora. Ele, depois da catequese, dava a bênção e aí ele partia tranquilo, sem outro compromisso, para jogar. Ele jogava era para paixão, gosto, de maneira que... Mas, neste ponto, ele se distinguiu demais. Se a religião era vocação, o futebol com certeza era a paixão de Epifânio. E segundo o Frei João, paixão não se explica. E quem derruba uma paixão pode vestir uma batina ou um paletó que ele joga do mesmo jeito. Paixão é paixão, né? Eu jogava a paixão, é gosto de jogar. Ele suava e considerava que a saúde dele dependia deste esporte. Hoje os padres podem usar outras roupas para atividades diversas.
Mas na época do Frei Epifânio, o uso da batina era obrigatório. Só depois do Concílio de Vaticano de 1960 veio a liberação. Mas o Frei fazia da batina uma atração a mais para a visibilidade dos seus jogos. O carro de som anunciou que o padre ia jogar, mas na hora que o time entrou no campo, o Epifânio entrou de batina. E o árbitro não quis deixar o Epifânio jogar. E o jogo enrolou uns 10 a 15 minutos. Aí foi que os dirigentes chegaram à conclusão que a atração era o padre e ele terminou jogando. Então ele era uma atração mesmo. E vale lembrar também que o Frei foi o responsável pelo registro e profissionalização dos grandes craques dessa época. E por um motivo bem simples. Só ele tinha uma câmera fotográfica para documentar as imagens que, de outra forma, estariam perdidas para sempre. Atualmente, quando o local garante sua lotação máxima de 10 mil torcedores para um jogo importante, pouca gente deve lembrar que todo esse espetáculo só é possível por causa do trabalho e dedicação de um religioso que, sem abrir mão de sua vocação espiritual e sem deixar de lado a paixão pelo futebol, começou com as próprias mãos a construção dessa obra que é símbolo do esporte de Imperatriz. Estádio Frei Epifânio da Badia.